Cara, muito complicado, né? Não dá pra comemorar mais nada. Tem a hora que é assinar e botar a camisa, né? Abner não vem mais. Segundo o Sport TV, o Juventude cancelou a negociação. Segundo o Flow Net, o Botafogo cancela a negociação com o Abner. O Juventude exigiu pagamento à vista e garantias, né? Ou garantias. A desconfiança sobre a Eagle Football pela questão financeira atualmente tá gerando reflexos no time. Sem Abner e possivelmente sem Jair, Botafogo recebe proposta do Nottingham Forest por Jair, o mesmo time que quer levar o Igor Jesus. E após os últimos jogos da fase de grupos da Libertadores, estão definidos os potes do pote A e pote B, os times que podem se enfrentar, os chaveamentos, possíveis confrontos da fase oitavas de final da Libertadores, sorteio segunda-feira. Isso e muito mais já já, mas antes, pessoal, por favor, aqui embaixo tem um link do canal reserva da gente, tá? Se inscreve lá. Tomei meu segundo strike. 22 de março tomei um. 22, 26, 20... Não, dá pro dia 20 de junho esse primeiro strike zera. Mas levei o segundo strike hoje de madrugada. O segundo strike. Com 3 strikes antes do dia... Daqui a 22 dias esse primeiro strike vai embora. Se nos próximos 22 dias eu levar outro strike, este canal desaparece. Você nunca mais vai ver esse canal, a não ser que você se inscreva no outro canal, nosso canal reserva. Me ajude a monetizar aquele canal, para que caso isso aqui caia, pode ser que não caia, mas caso ele caia, a gente não perca o contato com vocês e eu não perca meu ganha-pão, minha única fonte de renda, meu trabalho, tá? Por favor, vocês gostam de mim? Tem algum tipo de carinho por mim, pelo meu trabalho? Por favor, se inscreve no canal reserva. Dessa moral, tá? Vamos seguir com o vídeo. Vamos reagir aqui à Sport TV, ao Sport TV News. Tem também o Jorge Igor e muito mais pra vocês. Vambora. Vamos dar uma olhada então nos potes do sorteio das oitavas de final da Libertadores. Acontece na próxima segunda-feira, esse sorteio já com o chaveamento definido até a final. Pote 1 com os líderes dos grupos, né, os primeiros colocados. O Palmeiras, que avançou com 100% de aproveitamento. São Paulo, Racing, River Plate, Estudiantes, Vélez, Internacional e LDU. E olha como é mais fácil reconhecer os escudos, né, Lufo? É, muito mais. No pote 2 temos 3 brasileiros também. Botafogo, Flamengo e Fortaleza, junto com Penharol, Atlético Nacional, Libertad, Universitário e Cerro Porteño. É, olha... A gente pode ter até, né, se o sorteio for generoso, 3 confrontos brasileiros. Mas eu tenho pra mim o máximo de confrontos que poderia ter, né? Se o Bahia classificasse, você continuaria tendo possibilidade de 3 confrontos brasileiros. Então, aumenta bem a possibilidade de um confronto brasileiro. Sim. Né? E os brasileiros do pote 2, acho que mais Botafogo e Flamengo também, são as equipes que quem está no pote 1 quer fugir. Acho natural também, né? O Botafogo atual campeão, o Flamengo com um dos melhores elencos, por mais que não tenha apresentado um futebol que seja condizente com isso na fase de grupos, mas a gente pode ter vários já confrontos que a gente esperava. Vamos colocar de novo? Para a gente tentar desenhar. Porque a gente esperava mais para frente, né? As oitavas de final já podem. A gente já teve o Inter e Bahia, que a gente já não queria. Exato. Isso, vamos colocar. A gente já pode ter confrontos como a gente já teve no ano Palmeiras passado. e Flamengo, inclusive. pode ter? Pode ter. Palmeiras e Botafogo de novo. Palmeiras e Botafogo outra vez. Flamengo e São Paulo. São Paulo e Botafogo. São Paulo e Botafogo que já teve também. Foi semi do ano passado, né? São Paulo e Botafogo? Inter e Flamengo, Inter e Botafogo. Foi semi? Achei que foi semi. Semi foi Botafogo e Penharol. Isso, verdade, tem razão. O próprio Inter, né, também, com esses confrontos brasileiros. Acho que o confronto brasileiro deixa tudo mais nivelado, enfim. Eu tenho essa sensação, não sei se vocês concordam. Acho que, até pela situação, para os times brasileiros e também para os argentinos, tem 3 argentinos no pote 1. São 4 argentinos. 4 argentinos no pote 1. E são todos que se classificaram, né? Porque ficaram pelo caminho Central Córdoba e Tadieres, aí os argentinos mais fracos. Exatamente. Os argentinos mais tradicionais estão aí, estão na disputa. Só não está o Boca porque nunca esteve. Os argentinos e os brasileiros, o melhor dos brasileiros a pegar pela atual situação é o Fortaleza, certo? Sim. Então, assim, quem está no pote 1 está olhando ali e está vendo algumas possibilidades, como o Cerro Porteño, como o Universitário e como Libertad e Fortaleza. Porque o Penharol é uma força da América, tá? Mesmo o Penharol ruim, o Penharol sempre dá um trabalho. Às vezes toma umas pancadas também, mas assim, o Penharol é um time histórico da América.
O Nacional de Medellín é um campeão, né? E que estava no grupo da morte, né? De Inter e Bahia. Isso, né? Deixando para trás num grupo difícil. Então, aí tem as 4 melhores possibilidades para os times brasileiros. O brasileiro, é ideal não enfrentar um brasileiro, mas no caso o Fortaleza, é uma possibilidade boa para os brasileiros, pelo momento que vive, e Libertad Universitário e Cerro Porteño. E aí, para quem está no pote 2, né, Joana, é difícil até fazer, digamos assim, se fosse possível fazer uma escolha, acho que a LDU se mostrou, entre essas equipes que se classificaram, né, na liderança dos grupos, a mais fraca. Acho que foram jogos bem ruins, inclusive contra o próprio Flamengo, e a gente pode ter esse repeteco, né, a LDU pode enfrentar o Flamengo, não tem nenhum tipo de trava nesse sorteio da próxima segunda-feira, por mais que tenha altitude, né, a gente sempre fala dessa questão. Ano passado, né? De ter uma repetição, não lembro com qual time. Bolívar, Flamengo e Bolívar. Flamengo e Bolívar, aliás, exatamente. É péssimo, não deveria poder. Seria fácil de fazer, não acontecer. Não é um negócio... Hoje tem computador, o computador resolve esse problema. E eu acho até que deveria ser como era antigamente. Não devia ser sorteio. Poderia ser sorteio a partir da outra fase, ou então... o primeiro colocado deveria ter o direito... O Palmeiras fez 18 pontos. Ele deveria ter o direito de enfrentar o pior de todos os classificados. E aí, curiosamente, nesse caso de 2025, seria uma repetição também, porque o pior segundo foi o seu. Sim, do grupo do Palmeiras. No caso, não, e aí tudo bem, aí você pode até fazer a repetição. Você pode até permitir a repetição nesse caso, né? Primeiro contra 16º. Também dá para dar um jeito de não repetir, mas tudo bem, enfim. Mas esse é o critério técnico. Se não vai usar o critério técnico, e aí no critério técnico talvez a gente chegue à conclusão que você tem que permitir realmente a repetição do jogo. Se não vai usar o critério técnico, não pode ter de novo o mesmo confronto. Um time ser campeão da Libertadores jogando 4 vezes contra o mesmo adversário. Mas essa possibilidade está aí, mais uma vez, né, Joana? E acho que por aí, né? Claro que ninguém gosta de jogar na altitude, mas quem está no pote 2 olha para esse pote 1 e tirando a LDU, ou é brasileiro ou é uma equipe argentina tradicional. Altitude. A gente pode debater o nível de cada um, mas nesse caso, olhando aí, acho, por mais que a decisão seja fora de casa, que a LDU seja o objeto de desejo de Botafogo, de Flamengo, de Fortaleza, por exemplo. Acho que ninguém vai tranquilo para esse sorteio, porque o pote 1 também olha para o pote 2 e fala, poxa, posso pegar o Flamengo. Não tem pra onde correr também, né? O pote 2 ainda tem alternativa. O pote 1, o pote 2 olha pro pote 1 e fala, não sei o que eu faço aí. Não, o pote 1 tem alternativa, o pote 2 tá lascado, né? O pote 2 olha eu acho ali que a LDU dá pra considerar essa alternativa. O menos lascado é a LDU, concordo com vocês. É difícil, a gente esperava, né? A gente queria ter todos os brasileiros no pote 1, para ter um pote 2 mais enfraquecido, sem possibilidade de duelo entre times brasileiros, mas infelizmente não foi possível. É o que temos, né? Fica essa ansiedade para o sorteio, que acontece, acho que é na segunda-feira, né? O sorteio. Veja que tem mais brasileiros classificados, mas tem menos brasileiros no pote 1. Né? Tem mais argentinos, né? São 4 contra 3. E a gente pode, né? Claro, se o sorteio for... cruel, a gente pode ter a possibilidade de 3 confrontos brasileiros, mas é algo que a gente já falou, todo mundo quer evitar isso. É cruel, mas pensa que se você tem 3 confrontos brasileiros, você já tem 3 brasileiros entre os 8. Sim. Né? Mas dá para ser bem mais do que isso, né? Dá para ser até, enfim, dá para ter essa hegemonia brasileira nas quartas de final. Dá para ter todo mundo. O Fortaleza depende Não dá para ter todo mundo por causa do cruzamento, né? Não, o cruzamento dá, é só não ter nenhum... Porque tem a possibilidade de nenhum cruzamento brasileiro. Ela é menor. Ela é bem remota. Estatisticamente ela é menor. E aí ficaria para as quartas. Se chega a 6 brasileiros nas quartas de final, aí certamente a gente vai ter quase uma Copa do Brasil. Mas é o que está acontecendo, pelo menos. Quando a coisa vai afunilando, a gente chega lá na hora, tem 2 brasileiros na decisão. Enfim, a gente espera e aguarda esse sorteio na segunda-feira. A Joana de Assis já deu um spoiler, né, do que ela já apurou nessa manhã. Ronaldo. Então já vamos começar a falar sobre Botafogo, porque o Renato Paiva participou ontem do Seleção Sport TV e o André Galindo acompanhou os bastidores. Um dia diferentão. Na sala de maquiagem, o esquema tático é o seguinte: 5 voltas de pincel na esquerda da testa e 5 na direita para tirar o brilho. Bota o microfone, estúdio A,
silêncio no ar, porta trancada. Professor, bem-vindo. Obrigado. Opa, o Gajo já está em nossos estúdios. Olha. Para uma entrevista no Seleção Sport TV. Eu acho que o Brasil desperdiça talento. Falou de Ancelotti. Como é que ele vai adaptar-se? Obviamente vai estar bem acompanhado, bem respaldado, mas não é como treinar no dia-a-dia. E muito de Botafogo. Jogar fora tem sido complicado para nós, tem sido difícil. Revelou que troca ideia com o John Textor. Claro, falo com ele e... Comentou da Copa do Mundo de Clubes, dos duelos contra PSG e Atlético de Madrid. Temos 2 montanhas para subir, mas o Everest também alguém subiu, não é? A entrevista durou 1 hora. Acabou, mas não acabou. Tudo bem? Tudo bem? Tudo. Gostou? Muito. Muito? Muito. Quer conhecer o controle, onde acontece o programa? Vamos lá. Por favor, Renato. Entra aí, olha aí, ó. O comandante para a sala de comando. Sim. Tá vendo? Lá no Botafogo, você quem manda. Aqui é esse rapaz aqui de fone. Isto é um trabalho difícil, né? O seu também é. Por exemplo, o Paiva pediu e estão chegando 2 zagueiros e um meia, mas ele quer mais. Sinceramente, espero que cheguem mais jogadores. Grupo mais forte pelo desejo de fazer história no Botafogo e no Rio, que é a casa do português antes mesmo de ser contratado pelo clube. Alguma palavra que você ouviu e acha interessante, que o carioca fala? Eu gosto muito de ouvir o beleza. Beleza. Para já porque liga muito com a cidade. Liga muito com a cidade do Rio de Janeiro, que acho que de facto é uma beleza natural. Liga muito com a minha esposa, que é carioca e é uma beleza também. Enfim. Pronto. E no final tudo bem. Tudo tranquilo. Tudo tranquilo. Bem-vindo e volte sempre. Muito obrigado. Tchau, obrigado. Saúde. Tchau. Aí, Renato Paiva, teve uma galera ganhando tempo de tela também, galera aqui da casa. Foi. Vários minutos de fama e Joana de Vocês Assis. conheceram a Adriana na maquiagem todos os dias. Dá sempre aquela moral pra gente, chega é. estragado aqui de manhã, eu principalmente, que quase não durmo. E ela é do horário da manhã Exato, mesmo. Então, exatamente. E Joana tá com o celular na mão e a gente já fala sobre Botafogo e na própria reportagem, né, Joana, falando dessa expectativa por mais jogadores no elenco do Botafogo. Botafogo que tem essa tranquilidade, né? Renato Paiva sorrindo ali depois de garantir a classificação jogando em casa na Libertadores. Redação tá animada aqui hoje, gente, mas vamos lá. Eu tava olhando... Joana vai trazer novidades sobre a contratação do Botafogo. Para. Daqui a pouco. Não, posso falar agora? Pode. Vai. Fala pessoal, tô interrompendo o vídeo aqui por medo de strike, né, também, pra ver se dá um cortezinho, alivia o risco de tomar strike. Mas também para lembrar vocês de deixar o like, comentar, compartilhar, se inscrever no canal, ativar o sininho para receber avisos de cada conteúdo que pingar aqui no canal Notícia do Fogão. 4 planos de membros aqui no canal, se quer ajudar aí a gente a ganhar um pouquinho mais, né? Plano de R$3, plano de 5, né? Plano de vários valores, cabe em todos os bolsos. E você ganha aí a moralzinha, um cupom de desconto extra, só para membros, na Jet Sport, tá bom? Aqui em cima tem o Live Pix. Ali do outro lado, lá em cima, tem o nosso e-mail, que é o Pix do canal, e é o e-mail de contato. Se é para pôr aí uma live com a gente, chamar para um evento, mandar propostas de parceria, de merchan, de jabá aqui no canal, manda por lá que a gente troca uma ideia. Aqui embaixo tem o link do nosso Instagram, o link do nosso canal Reserva e do nosso canal de React Torcedores. Canal Reserva, por favor, cara, por favor mesmo. Tomamos 2 strikes. Com mais um, terceiro strike, a gente perde esse canal aqui, que a gente tá falando aqui. Se inscreva no canal Reserva, por favor, cara. Gosta do meu conteúdo? Quer me ajudar a não ficar desempregado, vamos dizer assim? Se esse canal for excluído, eu perco tudo que eu tenho. Se inscreve no canal Reserva, me ajuda a monetizar esse canal Reserva, por favor. Por favor. Se você gosta de mim, me dá essa moral, tá? Para agora, vai lá, se inscreve e depois volta. Me ajuda, tá? Tamo junto, vamos reagir aí, vamos seguir com o vídeo. Não é o Cristiano Ronaldo, mas era um jogador cuja transferência era dada como certa, que eu tô falando do zagueiro Abner, do Juventude. Aparecia, pelo menos, né, a gente tinha a sensação de que esse negócio estava muito próximo, né, de uma troca de documentos, só que não.
Hoje, uma fonte do Juventude tinha me alertado sobre esse negócio estar emperrado, ou pelo lado do Juventude estaria encerrado. Então, o que o Juventude me explicou, tá? Essa fonte do Juventude. O Abner é esse zagueiro de 21 anos, né? Que é cria do Juventude, inclusive. O negócio deveria ter sido fechado em 2,5 milhões de dólares, que seria a maior venda do Juventude. Seria um negócio super importante para o clube, né? Mas o Juventude afirma que faltou uma garantia financeira do Botafogo. O que o Juventude pediu? Ok, fechamos por 2,5 milhões de dólares, mas a gente precisa de uma garantia. Pode ser uma garantia da Liga, que é quando o clube usa a própria Liga, né? Porque são duas ligas hoje, né, de futebol, a Liga Forte e a Libra, e aí eu estou falando de direitos de TV, antecipação de renda, como garantia de pagamento ou uma garantia bancária. Olha, se o Botafogo tiver algum problema em fluxo de pagamento, está aqui o Banco X, que vai garantir que o Juventude vai receber as 4 parcelas desses 2,5 milhões de dólares. Segundo o Juventude, essa garantia não foi dada até a noite de ontem, quando o Juventude deu por encerrada, então, a negociação pelo Abner, que já está à disposição do Cláudio Tencati para participar da próxima rodada, que, no caso, o jogo é contra o Grêmio, né, em Caxias. Essa é a posição do Juventude. Negociação vetada, segundo o Juventude, pelo compliance jurídico. Aí, também, ao mesmo tempo, a gente pediu um posicionamento do Botafogo, que chegou agora. E aí eu vou ler para vocês. O Botafogo havia dado prazo até ontem, 9 da noite, para o Juventude aceitar a proposta sob suas condições de comprador. No caso, o Juventude questiona as condições, né, de pagamento, porque ele gostaria de receber o primeiro pagamento, a primeira parcela, no máximo em 30 dias. O Botafogo pediu mais tempo, né? Então, para a gente apresentar as duas versões. Como o clube gaúcho não respondeu, o Botafogo também encerrou a negociação. O Juventude fez exigências desconexas com a realidade de mercado e essa falta de habilidade negocial fez o Botafogo desistir do negócio e já avança em outra opção para esta janela. Lembrando que essa é uma posição muito importante para o Botafogo, que muito provavelmente vai negociar o Jair. Então, tinha 2 opções de zagueiro, o Abner era uma delas. Tem um jogador do Krasnodar também para vir. Mas está em... Exatamente, está encerrada, então, oficialmente a negociação pelo lado do Juventude e pelo lado do Botafogo também. O Botafogo precisa de um zagueiro porque precisa de um zagueiro. Então, assim, o torcedor pode olhar e falar assim, não faz diferença, se não vai vir o Abner, se não vai vir o Caio, mas o Botafogo precisa de um zagueiro para questão de elenco mesmo. Tem uma necessidade de número. Então... Não era o Cristiano Ronaldo, mas parece que o Cristiano Ronaldo também não vem. Vamos aguardar, vamos aguardar. Então, tá complicado para o Botafogo conseguir contratar alguém, né? Teve o problema do Wendel, uma questão de negociação entre países, porque, no caso, por mais que o Brasil não tenha problemas para negociar com a Rússia, o John Textor, que é americano, teria, né? A empresa é dele. Mas para vender não tem, para comprar então, tem. Então, pois é, o grande problema é que a gente está falando do atual campeão brasileiro, o atual campeão da Libertadores, que vai para o Mundial, que a torcida, clara e com todo direito, tem altas expectativas, que teve um começo de ano tumultuado, o clube demorou para ter um treinador, agora tem um treinador que está conseguindo ter tranquilidade para trabalhar, mas ele precisa de peças, né? Isso atrapalhou muito o começo do trabalho dele, atrapalhou muito o trabalho do Renato Paiva também em várias rodadas do Campeonato Brasileiro. Porque ele não tinha as peças necessárias, estava sempre precisando improvisar. Alguns improvisos deram muito certo, né, que é o caso do Cuiabano, né, atuando pela ponta esquerda, ok, mas nem sempre isso vai funcionar. Então, claro que existe uma preocupação, o torcedor quer reforços e quer reforços de peso também para esse Mundial. E quando cai essa negociação, nessa sequência, né, caiu a do Wendel, caiu a do Abner, que claro que gera uma preocupação muito grande no elenco do Botafogo para disputar esse Mundial. Mas, fato, a notícia é essa. Então, o Abner, que chegou muito próximo, era um jogador que o Botafogo queria muito e o Juventude queria muito vender pela questão da proposta. Mais uma negociação encerrada. Fala, galera, eu sei que geral aqui é fã de futebol, certo? Mas o que seria de um bom jogo sem uma boa camisa do seu time? Agora imagina poder comprar aquela camisa modelo torcedor ou até modelo jogador, igualzinha do jogo, com a melhor qualidade e o menor preço do mercado. É disso que eu tô falando, é por isso que eu venho apresentar pra vocês a Jet Sport. Essa loja que é referência quando o assunto é material esportivo de qualidade. Tem as camisas de futebol, modelo jogador e torcedor, tem as retrô, tem de NBA, isso mesmo, imagina,
trajadão de Boston, de Golden State Warriors pra ver aquela NBA marota na ESPN? E tem mais, tem kits infantis, tem casaco corta-vento, tem short, tem modelo feminino, tem manga longa, tem manga curta, tudo pra você que não abre mão do estilo e conforto na sua camisa do time de coração. E o melhor de tudo, preço imbatível, incomparável no mercado e a qualidade que ninguém supera. E vou te falar, não é um cliente de divulgação qualquer, eu sou cliente deles há mais de 10 anos, eu confio, eu aprovo, eu sou cliente, cara. Todo mundo que conhece, compra, vira cliente fiel, não larga nunca mais. E como se não bastasse, eu ainda tenho uma surpresa exclusiva para vocês aqui do canal. Só aqui você vai ter direito ao cupom Notícias do Fogal, né, sem tio, 10, para garantir 10% de desconto na sua compra. E o melhor disso tudo, o desconto é acumulável, cara. Com várias opções incríveis de descontos e promoções no site, como frete grátis, a taxa do Haddad tu não paga, promoção compre 2 e leve 3 e muito mais. Ah, e você que é membro do canal, vai ter um cupom exclusivo na aba de membros só pra vocês. Melhor do que esse de 10%, tá? Então, quer ter acesso a um cupom melhor ainda? Vire membro. Pô, tem plano de 3, de 5, de vários valores. Por 3 ou 5 reais tu vira membro e pega um cupom melhor do que esse. Pô, tá de sacanagem, é muito bom, cara. Então não perca tempo, galera. Acesse o site Jet Sport. Aqui na descrição tem um link pra vocês. Corre lá e não percam as ofertas incríveis de lançamento do site. É 100% confiável, eu garanto. Vem pra Jet Sport, você também. E o Wendel que foi um nome que ficou dado como certo durante meses, então como tinha essa Abner expectativa. também, né? Exato. Também o Wendel seria, acho que poderia agregar bastante também para esse elenco. Engraçado que não sabiam, né? Quando começaram a negociar com o Wendel, ninguém parou e falou assim, peraí, não tem negócio, não pode fazer esse negócio porque não pode negociar com a Rússia. O Wendel machucou também, né? Teve uma questão de lesão. Enfim, esse negócio do Wendel foi bem estranho. Botafogo com problemas para fazer contratações e ainda com a possibilidade de perder uma peça muito importante. Está lá no GE. Globo a matéria do Sérgio Santana. Na noite de ontem, na noite de quinta-feira, recebe a proposta do Nottingham Forest, clube inglês, pelo atacante Igor Jesus. O valor supera 120 milhões de reais, mas o próprio Botafogo acredita que pode receber ainda mais com as atuações dele na Copa do Mundo de Clubes. Provavelmente pode se valorizar e, assim, pelo que fez no último jogo na Libertadores, sob olhares de Carlo Ancelotti, né, Lofredo? Foi uma baita partida do Igor Jesus. Foi, jogo demais. Um bom momento que vem desde o ano passado, né? Um jogador importantíssimo. Caiu de produção porque o Botafogo se desinteressou todo, né? do começo da temporada. Sim. Isso prejudicou os jogadores perdeu companheiros ali que agregavam demais na temporada passada. Então, agora já vai encontrando seu caminho. Como o Botafogo parece encontrar o caminho nas mãos do Renato Paiva, com muitas dificuldades e com um trabalho com tempo atrasado, por conta de uma filosofia, o dono do Botafogo resolveu que, não, só vou jogar em abril. Né? Só vou começar a preparar a temporada em abril. Aliás, segue desaparecido do cenário nacional, o dono do Botafogo. Que trouxe muitas coisas boas para o Botafogo e contribuiu muito. Papel fundamental para que o Botafogo se recolocasse no cenário nacional e internacional na temporada passada. Mas tem também suas falhas. Eu acho que essa temporada, o planejamento dele muito ruim e prejudicou, inclusive, os próprios jogadores do Botafogo. O Igor Jesus está num passo atrás na disputa da seleção brasileira por causa disso. Senão ele poderia... O Pedro estava na lista ampla. O Igor Jesus poderia estar na lista ampla se estivesse desenvolvendo o futebol dele desde o começo do ano. E espero que ele vá bem no Mundial de Clubes, mas espero que ele não opte por ir parar no Nottingham Forest, porque não sei se é um... essa questão financeira aí é outro problema, mas assim, do ponto de vista esportivo, é melhor jogar no Botafogo do que no Nottingham Forest. É um time que até brigou na parte de cima da classificação, mas não conseguiu vaga na próxima Champions League, né? Jogando na Premier League. Já foi um time lá da parte de trás da classificação. Sim. Não é um time que tem brigado ali no setor intermediário, mas que não vai... O Botafogo joga para conquistar títulos atualmente. Foi recolocado nesse cenário. E Nottingham Forest, não. É isso, o Nottingham Forest, que tem outros brasileiros também, o próprio Murilo, né, zagueiro ex-Corinthians, o Danilo, volante ex-Palmeiras, enfim, tem essa proposta em mãos. O Botafogo, a gente segue aguardando. O Botafogo, que nesse fim de semana pelo Campeonato Brasileiro, visita o Santos num jogo, né, que gera, claro, expectativa pela questão do Neymar, né, quantos minutos o Neymar vai entrar em campo. Até para falar de seleção brasileira, a gente precisa começar a ver uma frequência maior do Neymar nessas partidas.
No vídeo de hoje, duas coisas que a gente não pode normalizar. Pro bem e pro mal, né? Uma coisa boa, uma coisa ruim. A coisa boa, o que fez o Igor Jesus ontem. Não existe. Não existe. O que esse homem jogou ontem não existe na classificação do Botafogo. Negócio histórico, o que fez o atacante do Botafogo ontem com o técnico da seleção brasileira no estádio. Vamos para Botafogo e Universidade de Chile. Meu Deus do céu, o Botafogo gosta de jogar sempre o game no nível hard. Tá difícil aqui? Dificulta mais um pouquinho. Piora o nível aí do negócio. É assim que o Botafogo vive. E esse Botafogo, ele tá se acostumando não só a vencer, esse núcleo, né? Esse Botafogo que eu falo é esse núcleo aí que foi campeão ano passado. Ele tá se acostumando a vencer mais do que jogos, vencer batalhas. É impossível deixar de lembrar da final da Libertadores do ano passado, quando o Botafogo perde um jogador com 40 segundos e vence o jogo. E vai para o intervalo vencendo por 2-0. Não tem paralelo na história das finais, finais relevantes, finais de grande porte. Você não encontra paralelo àquilo que o Botafogo fez no ano passado. E ontem, o Jair é expulso cedo. Não aos 40 segundos, não tão cedo quanto naquela final da Libertadores da América, mas aos 27. Um pouquinho depois da metade do primeiro tempo. E muitas coisas se repetem do que aconteceu em 30 de novembro de 2024. Os jogadores se reúnem, se agrupam e vão se reposicionando ali em campo. O treinador não mexe, não cai na tentação de tirar um homem de frente e colocar um outro zagueiro, ou se não tiver zagueiro no banco, um volante para fazer a posição de zagueiro. O Renato Paiva não mexeu, assim como o Arthur Jorge não mexeu no ano passado. O time vai para o intervalo vencendo, o time abre o placar depois da expulsão. A expulsão é do 0-0. O time abre o placar com um jogador a menos. O torcedor abraça. Torcedor, ao invés de xingar o Jair, ao invés de... O torcedor vai lá e começa a cantar mais alto. Então você viu a repetição de um filme sofrido, drama, desespero até o final do jogo, mas muito bonito. E de um time, e aí não falo apenas do núcleo, agora eu posso falar do clube como um todo, e isso engloba a torcida, de um time que vai ganhando casca. Você só ganha casca, rodagem, experiência, fazendo aquilo mais vezes, competindo com frequência. É exatamente o processo pelo qual o Botafogo está passando nesse momento. Então esse núcleo está se acostumando a viver experiências como essa. Então quando a gente fala, poxa, olha aí, ó, o Botafogo, quais são as referências que o Botafogo tem da sua própria trajetória na Libertadores? Quando ele passar um momento de aperto, ele vai olhar para trás e ele vai enxergar o quê? Ele já começa a construir isso. Ele vai enxergar o jogo contra o Palmeiras, a pressão e como o Botafogo saiu vivo do Allianz Parque, né? Ele vai enxergar o jogo contra o São Paulo, de uma disputa de pênaltis. Ele vai começar a olhar para aquilo que ele mesmo já fez e falar, opa, a gente pode fazer de novo. Ontem fez de novo. Ontem foi uma atuação daquelas assim para a gente não esquecer. Não só do Igor Jesus, que eu citei no início do vídeo, vou falar dele agora, mas do time como um todo. E eu vou mostrar para vocês as estatísticas de acordo com o Flash Score. Naturalmente, a posse de bola cai muito no segundo tempo. O Botafogo teve 35% de posse de bola no geral. No primeiro tempo ele teve 42% e essa posse de bola vai descendo depois da expulsão. No segundo tempo ele só teve 28%. Claro, a Laú foi para dentro. Teve domínio territorial, tinha superioridade numérica em campo, ganhava duelos de espaço e isso dificultava muito a vida do Botafogo, que precisava esticar a bola, que precisava ser mais rápido, mais reativo, puxar contra-ataques, porque era o que restava a ele depois da expulsão do Jair. Mesmo assim, o Botafogo finalizou 15 vezes no jogo, a maioria do segundo tempo. Veja, com menos posse, mais cansado, o Botafogo finalizou mais no segundo tempo do que no primeiro tempo. Enfim, o Flash Score acompanha a Libertadores, faz o acompanhamento de todos os jogos, placar ao vivo, estatísticas em tempo real. Vai lá, conhece, baixa. É um aplicativo que a galera tá adorando baixar. Eu deixei o link na descrição. Tem também no comentário fixado, deixei hoje, para facilitar também. E na loja de aplicativos você baixa Flash Score. Vai lá na lojinha do Android ou da Apple e baixa agora
o app que eu recomendo e que eu uso aqui nas minhas análises. Aqui em cima, agora eu não erro mais o lado. Flash Score. Quando eu digo que foi uma atuação histórica, o Gregory vai para a zaga e faz uma partidaça. O Barbosa, que está num processo de volta de lesão, faz um jogo seguro, muito bom. O Alan entrou bem. O Alex Telles saiu esgotado de tanto que correu. O Vitinho, que a galera pega muito no pé. E com razão, não tô criticando a galera não. Foi bem o Vitinho, uma bela partida do Vitinho. O Cuiabana, que eu acho que ontem tecnicamente destoou um pouquinho. O Marlon já vi fazer jogos melhores. O Arthur, muito bem. Assim, tá se ganhando um jogador pro Botafogo, né? O Arthur tá finalmente entendendo o que ele pode fazer, em que ele pode ser útil. O torcedor tá entendendo o papel do Arthur, porque, óbvio, eram inevitáveis as comparações. Saiu o Luiz Henrique. Saiu um cara que foi muito fora da curva no título do Botafogo, nos títulos do Botafogo no ano passado. E o Arthur não é Luiz Henrique e, tecnicamente, ele é inferior ao Luiz Henrique. Houve uma perda nessa troca. Porém, o Arthur pode oferecer muito mais do que vinha oferecendo. O que o Arthur faz no jogo contra o Estudiantes, por exemplo, é recital. É barbaridade. Ontem, de novo, uma partida muito boa do Arthur. Enfim, os jogadores do Botafogo ontem mostraram um nível de comprometimento, de caráter, de equilíbrio emocional, de maturidade para lidar com aquela situação que somente um clube que já chegou no topo, que tem essa casca ou que vai criando essa casca, eu acho que ela ainda é no estágio inicial do Botafogo, somente uma equipe nessas condições consegue fazer o que o Botafogo fez ontem. O Botafogo jogou até o limite, né? Se tomasse um gol, ele estava fora da Libertadores da América, na primeira fase da competição. Por culpa dele, né? Dos seus próprios erros, pelos 2 meses que jogou fora de pré-temporada. É um risco que o Botafogo, para a gente não chegar aqui agora e esquecer. Ah não, classificou, agora tá tudo bem. Não vamos esquecer que John Textor jogou fora os 2 primeiros meses do ano, 2 possibilidades de título em fevereiro, correu o risco de novo de ficar fora da Libertadores. É porque pegou os 2 últimos jogos em casa, pegou um grupo de times ruins, o Estudiantes é fraco, a Laú é fraca, o Carabobo é desprezível do ponto de vista técnico. Aliás, a Laú vai lamentar muito o empate com o Carabobo lá na Venezuela. São os 2 pontos que estão faltando para eles aí, depois é para critério de desempate. Mas o Botafogo perdeu para esses 2 times lá fora, com todo respeito, jogos que o Botafogo não poderia perder. O Botafogo tinha a obrigação, pela qualidade que tem, pela superioridade, pelo investimento, ele tinha a obrigação de voltar para casa com pelo menos 1 ponto em cada um desses jogos, no Chile e na Argentina. A gente falou aqui, amigo, em casa o Botafogo vai ganhar, porque ele é muito superior. Mas muito. E o Carabobo, o Botafogo se complicou nos 2 jogos. Para ganhar os 2 jogos, ó, um parto. Então, de novo, o Botafogo correu esse risco muito sério. Mas classificou pela qualidade que tem e pelo caráter desses jogadores. E aí eu tenho que falar do que fez o Igor Jesus ontem. Olha, jogador que pega a bola, corre, puxa contra-ataque, se esforça, fica os últimos 15, 20 minutos esgotado em campo e mesmo assim tá lá trombando com o adversário. Isso aí a gente já viu várias vezes. Pois é, acontece mesmo, mas não é todo dia. E não num jogo dessa importância e com essa carga de drama que tinha o jogo de ontem a partir de determinado momento. O que faz o Igor Jesus já ao longo da temporada, de março para cá, né? A gente tem que apagar os 2 primeiros meses do ano porque eles simplesmente não existiram para o Botafogo, porque o Botafogo não quis que esses 2 primeiros meses existissem. Olha que tinham 2 finais ali, uma final nacional e uma final internacional para jogar. Não precisa. Enfim, então a gente só pode avaliar o ano do Igor Jesus a partir do jogo contra o Palmeiras no final de março. O jogo da estreia do Campeonato Brasileiro, quando começou a temporada, né? E o Botafogo não tinha nada, não tinha técnico, não tinha time, não tinha projeto, não tinha elenco, não tinha diretoria, não tinha nada. É um ano extraordinário do Igor Jesus, de participação coletiva, de importância para a dinâmica do time, de encaixe para esse ataque, de envolvimento com os demais jogadores em campo, de lucidez, de clareza, de gols também, e gols decisivos, como o de ontem. É um senhor ano. Não sei como vai ser no meio do ano, como vai ser a janela, né? Como vai ser depois que o Mundial de Clubes terminar, né? O assédio de clubes lá fora, a necessidade do Botafogo de fazer caixa.
Mas o que faz o Igor Jesus até aqui é digno, sim, de debater convocação para a seleção brasileira. Ele não foi convocado agora pelo Ancelotti e está longe de eu achar um grande crime isso. Longe, longe. O Ancelotti vai observar mais. Eu tenho certeza que ontem ele achou excelente o que viu do Igor Jesus em campo. Tenho certeza que é um nome que vai estar no radar do Ancelotti. Não é garantia que vai convocar em setembro, mas é um nome que o Ancelotti com certeza já olha e fala, pô, o cara tem um histórico recente na seleção, né, de gol importante na seleção no ano passado e está num momento exuberante. Incrível o que faz o Igor Jesus ontem. A entrega, a dedicação, a importância, comovente. Comovente. Aquela sequência de escanteios que ele arruma no final do jogo, amigo, 47 do segundo tempo, ele já estava morto desde os 28, 30. Ele já não tinha mais condição, ele já caiu do campo. Falei, meu Deus, ele não vai terminar o jogo. E ele terminou o jogo e ainda foi lá arrumando 3 escanteios seguidos na reta final, segurando a bola no campo de ataque, chamando o torcedor. Isso é atuação de idolatria. A atuação do Igor Jesus ontem é daquelas que marcam a passagem de um jogador por um clube. É a atuação de idolatria. Você fala, meu irmão, né? Como bom carioca, meu irmão, o que é isso? Incrível. Incrível o Igor Jesus, o melhor jogador em campo. Se você perguntasse quem foi o segundo melhor em campo, Igor Jesus. O terceiro, Igor Jesus. Inacreditável, inacreditável. Não é que ele jogou sozinho, mas o que ele faz ontem é fora da curva. Fora da curva. Bom, parabéns aí ao Botafogo classificado. Pote 2. É dor de cabeça. É dor de cabeça. Pote 2, o Botafogo de novo. É dor de cabeça. Dor de cabeça para quem cruzar o caminho do Botafogo, com certeza, nas oitavas de final. Imaginando até que esse time será melhor a partir do mata-mata, se chegarem reforços no meio do ano. Eu estou muito curioso para ver os movimentos de mercado do Botafogo na janela, pela situação atual financeira que a gente ouve falar do John Textor, da holding, né, de clubes que o John Textor comanda e a qual pertence o Botafogo. Estou curioso, estou bem curioso para ver se de fato vai ser uma janela tão impactante quanto a do ano passado, com o Luiz Almada e com o Henrique, jogadores desse porte, desse nível, ou se não será, né? A história do Wendel, tem gente que acredita que de fato foi uma questão geopolítica que impediu, tem gente que acha que faltou grana para o Botafogo, tem gente que acha que o Botafogo desistiu do Wendel para segurar dinheiro para trazer o Cristiano Ronaldo para o Mundial. Eu não tenho nenhuma informação sobre isso. Só achei muito estranho a maneira como o negócio se desfez. O Wendel já estava até no Brasil, já estava até no Rio de Janeiro. Achei muito estranho. Mas vamos ver. As próximas semanas vão esclarecer muita coisa. O que o Botafoguense tem que fazer nesse momento é saborear a classificação e parabéns. Eu vou citar isso aqui de novo. Parabéns ao torcedor do Botafogo. No momento da expulsão, o clima do estádio poderia ter virado de ponta cabeça e o torcedor do Botafogo carregou o time. E o torcedor do Botafogo cantou mais alto. Parabéns, você também foi parte dessa classificação. O Renato Paiva tem total razão ao dizer que depois da expulsão o time jogou com 11. Começou com 12 e ficou com 11 depois que o Jair foi expulso, porque tinha um torcedor como esse 11º jogador, com o time tendo apenas 10 em campo. Que noite do Botafogo, mas assim, não precisa sofrer tanto, viu, Botafogo? Pelo amor de Deus, que coisa sofrida foi o segundo tempo ontem. Nessa Laú rodando bola, girando, cruzando bola na área, tentando finalizar. Meu Deus do céu. Foi no limite, mas passou. E eu quero falar ainda de Libertadores, mas não do jogo. Eu quero falar do caso Bobadilla. Ontem só vi o jogo do Botafogo. Ontem foi um dia cheio de compromissos profissionais, reunião, gravação de placa pela manhã, academia. Eu só parei para ver o jogo das 9h30 mesmo. E já louco pro jogo não atrasar muito para poder dormir. Mas aí a adrenalina do segundo tempo mandou meu sono embora e não foi fácil dormir não. Eu queria ter dormido antes. Bom, e vocês viram aí no Sport TV News, né, os grupos, os potes definidos, né, quem vai pro pote 1, pote 2, os primeiros lugares, segundos lugares de cada grupo formaram os potes aí. E nós temos, né, aqui a imagem da Libertadores. Deixa eu diminuir um pouquinho, tirar um pouquinho desse zoom. Aqui. Pote 1, Palmeiras e São Paulo são os times que o Botafogo pode enfrentar, tá? Esse pote 1 são os possíveis adversários do Botafogo. Podemos pegar de novo o Palmeiras, ou de novo o São Paulo, ou de novo o Racing, né? São Paulo foi quarta de final no passado, Libertadores, eliminamos o São Paulo. Palmeiras foi às oitavas no ano passado, eliminamos eles. E o Racing foi o adversário na Recopa Sul-Americana. Perdemos os 2 jogos para o Racing, fomos amassados, né? River Plate, que por muito pouco a gente não pegou na final, né? O Galo eliminou o River Plate. Estudiantes, podemos pegar de novo o Estudiantes, que é do nosso grupo, né?
pode acontecer, o Vélez, o Internacional e a LDU. Sinceramente, desse pote 1, se pudesse escolher, eu ficaria entre Estudiantes ou LDU de Quito. A Estudiantes, já conhecemos. Primeiro jogo, que foi lá na Argentina, no grupo, né? A gente só não empatou porque teve o frango do John, né? Uma infelicidade, um azar do John. Senão seria um empate aquele jogo. E a LDU de Quito, cara, quem viu os jogos do Flamengo, o grupo do Flamengo, cara, a LDU é muito fraca. Muito fraca. O Botafogo em 2023 conseguiu um empate em 0x0 lá em Quito. Acho que foi ano passado, né? A gente perdeu, vamos dizer assim, por 1x0 só para a LDU. Primeiro jogo do Arthur Jorge. E o Flamengo esse ano empatou. Empatou com a LDU lá em Quito. Ou seja, não tá um bicho-papão pegar a LDU hoje em dia. Não é mais um bicho-papão. Arrumando um empatezinho com a LDU lá, a gente consegue ganhar deles aqui com placar. Ou seja, tem que perder por 1x0 lá. A gente consegue ganhar um placar melhor aqui. E o primeiro jogo vai ser aqui. Então a gente faz um placar de 2x0, 3x0 na LDU aqui. Vai pro jogo de volta segurando o resultado. Tranquilão, só segurando, administrando. Então, não seria ruim pegar a LDU não, tá? Melhor do que pegar Inter, São Paulo, Palmeiras, que são brasileiros fortes, né? O Racing, que a gente viu como é que é forte, e o River Plate, né? Que é um dos grandes bicho-papões aí do continente. O argentino que hoje em dia impõe mais respeito é o River Plate. Então, e o Vélez, cara, é um time argentino melhor que Estudiantes. Não ficaria apavorado para pegar o Vélez, não. Mas, se eu pudesse escolher, seria ou Estudiantes ou LDU. O Inter não vem muito bem das pernas, ultimamente. Mas é um time qualificado e enjoado. É bom evitar também. Mas, também não morreria de medo do Inter, não. E é isso. O Botafogo ficou em segundo, né? E, de novo, terá pedreira pelo caminho. E o Nottingham Forest, que é todo mundo Botafogo, né? Quer montar um Botafogo inglês. Ele quer agora o Jair, né? Não foram divulgados aí os valores da proposta, mas o Nottingham Forest ofereceu um valor aí pro Botafogo, que comprou o Jair dos Santos por 14 milhões de reais, mais bônus, né? Jogador de 20 anos. Cara, eu tava até despreocupado com relação a isso, porque viria aí o Abner e o Caio Pantalhão, 2 zagueiros já e tal. Foi um repõe o Jair e o outro repõe o Bastos. Agora se sair o Jair também, aí complica. Mas aí agora nem vem mais o Abner, então complicado. Mas o Jair, cara, se o valor for acima de 20 e poucos milhões, eu venderia. Zagueiro não costuma sair muito caro, como sai atacante, como sai ponta, né? Sai mais barato do que jogadores de frente. O Jair é até um bom zagueiro, mas eu acho que ele faz muita cagada, né? Ele costuma errar bastante. Então, tipo, você oferecerem uns 20 e poucos milhões, já vende, porque zagueiro é complicado você conseguir um valor muito alto. E seria aí, logicamente, 8 milhões a mais, né? Do que você gastou nele, pô, em 4 ou 5 meses você lucrar 8 milhões de euros num jogador, comprou 14, vende a 22, a 20, lucrou aí 6, 8 milhões de euros, é um investimento muito bom, né? Você lucrar, investir 14 e receber 20, 22 em 3, 4, 5 meses de investimento, bate negócio. Mas é aquilo, né? Vamos ver o que o Tex vai preferir. E aí o imbróglio, né, entre Botafogo e Juventude, que cancelou a negociação, né, com o Abner, que estava certo já. Tava quase indo pro Rio, não jogou contra o Red Bull, o último jogo da Juventude. Já vindo pro Rio de Janeiro para assinar contrato e tudo mais, e agora, né, moiou. O Juventude queria uma garantia financeira de que seria pago, nada mais justo, tendo em vista que o Botafogo, né, a Igor, né, passa por problemas aí financeiros, joga o Lyon, o Botafogo, né, não pagou, chegou a entrar no Transferban nos últimos meses por um dia, mas entrou no Transferban por atraso do pagamento de um jogador, né? Então o Juventude está no seu direito de querer esse PKV e quis aí compensações financeiras, quis aí garantias financeiras, vamos dizer, um fiador, vamos dizer assim, né? Uma garantia de que ele receberia esse valor, caso o Botafogo desse calote. O Botafogo não apresentou, né?
não quis apresentar, ou não apresentou. Decidiu recusar também, encerrar os negócios. A Joana de Assis falou que o Clube Gaúcho encerrou. E o Botafogo falou que o Botafogo encerrou a negociação, mas indiferente. O resumo da ópera, Botafogo, né, vamos dizer assim, mais um cara que estava certo com o Botafogo, não vem mais. Não vem mais. É complicado, cara. Se isso for virando rotina, vai ficar feio pro Botafogo. Vai ficar uma forma ruim pro Botafogo. E vai dificultar futuras negociações. Não pode começar a virar rotina isso. Senão vai dar problema. Então, pessoal, ficamos por aqui. Repito, nem tô pedindo like, curtida, comentário, nada. Tô nem pedindo isso, não. Parei de pedir isso. Porque eu tô aqui desesperado. Eu preciso que vocês se inscrevam no canal Reserva, que tá aqui embaixo na descrição. E no comentário fixado. O primeiro comentário do chat ali vai ser esse link do canal Reserva. Por favor, se inscrevam no meu canal Reserva. Porque esse aqui, com mais um strike que pode surgir a qualquer momento. Antes, ele poderia cair? Poderia, precisava de mais 2 strikes. Então, tem que ter um depois outro. Agora, a qualquer momento, daqui a 1 segundo, daqui a 1 dia, daqui a 1 semana, daqui a 1 mês, não, porque daqui a 1 mês já o primeiro strike vai ter expirado, né? Em 22 dias ele expira. Eu tenho 22 dias para não levar nenhum strike e me salvar. Se em 22 dias nenhum strike novo chegar, eu tô aí, né, mais sossegado, porque vai cair um strike, vai ficar só um. Mas com 2, serão 22 dias de alerta máximo aqui no canal. E implorando a vocês, todo vídeo, se inscreva no canal Reserva. Se você gosta de mim, você gosta do meu trabalho, e você não quer me ver desempregado, né, sem um centavo no bolso para pôr comida na minha casa, porque é o meu trabalho, isso aqui é meu trabalho, por favor, me dá uma moral, se inscreve no meu canal aí, tá? Tamo junto. Vou nem fazer aquele pedido de se inscrever, live pix, super... Não. Tá? Tamo junto. Até o próximo vídeo, se o YouTube não me derrubar antes.